Calma aí, o professor Sandro Dias já está na área, já mandei a solicitação aqui, vamos ver se a gente consegue continuar. Agora vai dar. Oi, agora vai. Então vamos lá. A Associação Esportiva Selva começou com um projeto de master. Vai, toca o barco aí. Pois é, esse projeto do Master, depois que a gente participou dessa competição Master, eu comecei a unir o útil ao agradável. Por quê? O pessoal que viajou para a competição, que a gente foi para Jogos Esportivos do Exército, né? Os garotos atletas, queriam participar e continuar jogando, né? Para poder ficar treinando durante o ano. Aí o que eu fiz? A categoria de base eu já levava toda para participar da competição da federação. Aí eu peguei sub-19, sub-26, que tinha essa categoria na época, e peguei os garotos que eram da seleção, né, do CMA, e coloquei para participar dessa competição. Aí falei com cada um para chamar alguns amigos, né, para completar essa equipe, né. E eles vieram, jogaram todos, começaram a participar. Tanto é que, graças a Deus, deu frutos isso aí, né. Nós fomos bicampeões amazonenses sub-19 e fomos bicampeões amazonenses também sub-26. Né? Ganhamos as duas categorias. Né? E Sub-26, graças a Deus foi interessante. um. Uhum. Era Interessante. uma Primeira categoria vez que eu ouvi sub-26. falar dessa categoria aí. Eu sou super a favor do 23, do 21, porque Uhum. estourar sub-19 e você ter que ir direto jogar adulto é muito complicado, né? Onde tem um nível mais alto, assim, é um degrau muito grande. Mas o sub-26 é uma novidade. Eu sou a favor, para mim tinha um ano por categoria e faria mais basquete. Sandro, conta para mim como é que é a organização do basquete no Amazonas. É mais na capital, vocês têm a dificuldade, lógico, né? Igual os outros três falaram antes, da geografia, o deslocamento dentro do estado que tem a maior floresta do mundo, dentro dele não deve ser fácil. Conta pra gente aí como é que é a distribuição, como é que é o forte aí, se são clubes, escolar, Aqui em como é que é Manaus, a capital, como é que é o interior. nós não temos clubes, né, que participam da competição. Já tiveram alguns clubes que participaram. Até um pouco tempo atrás, o FAST participou, FAST Clube, que é um dos clubes aqui da capital, participou Futebol. dessa competição, né? Mas foi só um ano só e acabou não dando mais frutos. Né? Foi até campeão, que levou uma equipe muito E o boa, interior? mas seguiu. Aí o que aconteceu? Dos jogos escolares, com a categoria sub-17. Né? Um trabalho em Tefé muito bom ele está fazendo. E ele tem dificuldade de vir para cá, né? Que é difícil ter esse intercâmbio com eles lá. E Itacoatiara também teve um projeto lá, de um rapaz lá, mas depois eu posso até passar para você alguma coisa assim. Ele também fez um trabalho muito bom em Itacoatiara, veio para cá, participou de algumas competições, né? Tem um interesse muito grande de vir participar, porque falta de patrocínio Tá é picotando, não complicado, estou te ouvindo direito. né? Não está ouvindo? Não, agora foi, vai. Pois é, Itacoatiara também teve um rapaz lá que está fazendo um trabalho muito bom, tentando trazer equipes para jogar aqui, mas só que também é dificuldade de conseguir um patrocínio, de ajuda para trazer aqui, é complicado. Né? Em Manaus, a gente tem conseguido fazer competições aqui. Né? Ah, imagina. Nós temos tido todas as competições aqui. Né? Apesar de não ter algumas, não com muitas equipes, mas estamos tendo a competição. O presidente da federação, Isso que é importante. o professor o professor Aliassi, ele tem se imbuído bastante de fazer as competições, tentar aqui em Manaus.
e ele pegou a federação com muitos problemas, né, de ter a ficha suja, a federação, né, de outras gestões, e ele está conseguindo agora colocar tudo em pratos limpos, né, e começar a conseguir patrocínio e tentar conseguir fazer alguma coisa pelo basquete, em prol do basquete, né. Que A bom. divergência a gente sempre vai ter muitas, né, porque você sabe que o ego de uns é complicado, né, de uns de outros. Eu já tive problemas com a mas eu sei que a federação é o elo que a gente tem com fora do estado, né? É a federação. Então a gente tem que se aliar junto a isso, né? Procurar seguir os moldes, discutindo, conversando, tentando botar suas opções, como é que fala assim? Tentando focar nas coisas certas, né? Para poder ajudar o máximo possível, né, a federação. É isso aí. A gente tem que tentar se ajudar, cara. Por mais dificuldade que exista, temos que remar para o mesmo Com certeza. lado e trabalhar, Ano porque senão a passado, coisa não anda. viu, Berro? Ano passado, o Sub-17 aqui em Manaus teve 17 equipes, Muito mais do que no Rio de Janeiro, por exemplo, quase o dobro do Rio de né? Janeiro. O Sub-17, Isso é aliás, muito desculpa, legal. teve 13 equipes. Teve 13 equipes. É Né? 13 bastante equipes, coisa. eu acho isso muito bom, né, para o basquete. Né? Muito E bom. E assim, tem todas as categorias. o modelo do basquete escolar, assim, ele é muito mais fácil do que o de clube, porque o clube a criança tem que ir até o clube, né? Na escola, pela lei, a criança tem que estar. Então Sim. é muito mais usual, assim, é muito mais fácil a criança praticar na escola do que ela ir até um clube e, e buscar, às vezes, pagar uma escolinha. Tem um monte de dificuldade que o modelo de clube enfrenta. E como os outros três estados também falaram que a base é o basquete escolar. Então, assim, é o modelo dos Estados Unidos, né? Que, assim, guardadas as devidas proporções, é onde tem as crianças. Então, é um modelo interessante que dá para ter volume, dá para massificar e, e é muito bom saber que tem 13 equipes no Sub-17 do Amazonas. É um, uma notícia muito boa e importante. Conta para mim aí das pessoas do Amazonas que fazem basquete, lógico, que você tira o chapéu. Primeiro, eu vou te falar que quem me indicou o seu nome foi o Alan, que era, aliás, vamos falar sobre isso também depois. Quem me indicou seu nome foi o Alan, porque você fez o curso Alan FIBA Glau. nível 1 no Rio, é, que é Sim. um grande amigo meu. E eu tinha falado com o Charles, que também é árbitro, que eu também fui árbitro, que é um amigo meu aí do Charles Amazonas, Gomes. e ele falou, Charles é o saradão, o forte, o bombadinho Zé manauara, Bonitinho. mas Zé Bonitinho, gente boa. E aí ele tinha me falado o nome do Maurício e do Bruno. Sim. E E quando eu falei sobre esse meu projeto com o Alan falou, cara, vai no Sandro, o Sandro saiu de lá, ele já tem uma certa idade, aposentado do Exército, tem uma vida estabilizada. O cara sair do Amazonas para fazer um curso de nível 1 no Rio de Janeiro, coisa que muita gente nem do Rio de Janeiro se propôs a fazer, eu falei, pô, pronto, acabou minhas dúvidas, é esse que eu quero conhecer, é esse que eu quero falar. Conta para mim aí das pessoas do Amazonas, para quem que você tira o chapéu no basquete, quem que faz as coisas, dos clubes, ou desculpa, das escolas, né? Quem é que faz bons trabalhos aí? Conta para mim. Quem que merece ganhar essa moral na live aqui? Ah, eu sou um cara da antiga, né? Porque eu joguei basquete, tenho 51 anos, né? E apesar de ser professor há pouco tempo, né? 9 anos, basicamente, desde 2013, não, 8 anos, né? De 2013 para cá, dando aula. Mas eu tiro o chapéu para, por exemplo, para o professor Valcimar Aranha, que foi um grande ícone aqui do basquetebol aqui em Manaus, que é professor da UFAM, né? Ele é um grande cara que briga muito pelo basquetebol aqui em Manaus, né? Aqui e fora. Foi até jogador da seleção, né? De basquete.
e ele milita bastante no Master, também joga. Hoje em dia ele tá um pouco afastado, mas foi um cara que brigou bastante pelo basquetebol. Ele foi meu professor também no colégio. Então, eu acho que a gente tem aqueles ícones mais quando a gente trabalha diretamente com eles, né? E eu tenho também o professor Delbanor, que era também, que taticamente, para mim, era o melhor professor de basquetebol, taticamente, era ele, né, em seleções. E já o professor Valcimar era mais no físico, e o professor Delbanor era mais no tático. Né? Eu tirava o chapéu muito para ele, que ele dominava mesmo a tática no basquetebol, me ensinou bastante coisa também, procurei saber algumas coisas deles também para começar a trabalhar com isso. Né? E também tiro o chapéu para um programa agora, para um projeto que está tendo aqui em Manaus, do NGB. Eu não sei se você já conseguiu ver isso aí. Nossa Senhora das Graças é o professor que trabalha com ele, o Marcelo, o Marcos Barbosa, desculpa o nome dele, que está fazendo um trabalho muito bom aqui em Manaus, com a categoria de base, né, para uma quadra que ele tem em Nossa Senhora das Graças, começou ali do nada o trabalho, já conseguiu bastante coisa, ganhou até prêmios já aqui em Manaus pelo trabalho, pelo projeto que ele está fazendo em prol do basquetebol, desenvolvendo essa categoria de base. A gente deu para ver que é difícil esse trabalho, é muito difícil realmente. Se você buscar, sem ter atleta, buscar em outros lugares, assim, sem ter onde buscar, ele está fazendo esse trabalho lá no Anselmo das Graças, oferecendo esse serviço, né, ao pessoal, e o pessoal da comunidade lá tem ajudado bastante. E agora também a federação e a gente, os próprios professores, têm ido lá dar clínicas para ele lá, para tentar ajudá-lo, né, para tentar melhorar ainda mais aquele projeto ali. E eu tiro o chapéu para ele, que ele está fazendo um projeto gigantesco ali, e se Deus quiser, vai obter bastante frutos. Principalmente no masculino. No feminino ele tem poucas garotas ainda, mas se Deus quiser, ele vai conseguir melhorar bastante isso lá. Muito legal. Então vamos lá, ó. Árbitro de basquetebol, oficial do Exército, formado em educação Não, não. física, Eu era oficial do Exército, não. Era segundo sargento. Eu saí do Exército segundo como sargento, segundo sargento. Isso. show. E professor de educação física, e ano passado foi fazer o curso FIBA nível 1 no Rio de Janeiro. Da onde surgiu essa ideia? O que te motivou? Qual foi o bicho que te picou para você ter e buscar essa capacitação? Quais outras capacitações você já teve, se é que você teve no seu estado, alguma clínica para treinadores, É, algum contato com a Escola Nacional de Treinadores que por um tempo existiu e infelizmente acabou? Conta para mim aí como é que foi vamos, essa sua busca, vamos como é pelo que é início. essa sua busca por informação no basquete? Vamos pelo início, né? Vamos sempre. Vamos. Eu tentei fazer essa TNB, né? Só que não tive oportunidade. Na época eu não estava sem condições. E acabou também, né? Aí não tive mais como fazer. Aí, pô, eu fui em 2017, eu fui para Bauru fazer uma clínica internacional que teve lá, com o pessoal do Bauru. Eu passei lá uma semana lá em Bauru, né, fazendo esse curso internacional que teve lá. Recebi também um diploma lá, muito bom, assisti muitas clínicas, foi muito bom, teve muito conhecimento, eu peguei lá. Aí eu fui para aquele lá em Foz do Iguaçu, que tem o coisa de educação física, me esqueci o nome agora. E tem Sei, onde tem um todos os. meeting, um seminário, sei. Isso, seminário, esse mesmo. Eu fui para Tem um lá, para cara que Foz, organiza o feminino lá, eu esqueci o nome dele, mas é o cara que organiza o feminino lá, não é isso? o Cláudio. Não, o Cláudio. Eu acho que é isso. Eu Não falei com ele posso. até nesse final de semana agora, lá de Foz. Ele é um grande amigo também, que me mandou bastante material para mim também. Ele também milita no feminino. A gente se encontrou por aí pelo CBDE, pelo o campeonato CBDE, que eu também consegui alcançar êxito aqui com o feminino. E viajei uma vez para Brasília e uma vez com 3-3 para Salvador. E lá encontrei o Cláudio lá, né, ele também trabalhando com o feminino.
E, sabe, a gente acaba um falando com o outro, né? Eu conversei bastante com ele e ele tem me ajudado bastante aí, mandado material para mim tentar me aprimorar o máximo possível. Mas voltando aos cursos, fui fazer esse da Clínica Internacional, né? Lá também fui o único daqui do Norte que quis ir. Chamei alguns amigos, mas só que na época ninguém tinha condição. E eu meti a cara e fui lá fazer. Sem conhecer ninguém, fui para Bauru, fui para São Paulo, fiquei em São Muito Paulo, fui bom. para Bauru. Cheguei Parabéns. lá, aluguei um hotel lá e fiquei lá. E depois que fui conhecer o pessoal, mas já estava longe. Mas aí a gente deu tudo certo. Até conheci um outro professor que foi para lá também, que era também de outro colégio militar, que era lá de Juiz de Fora, né? Até a gente ficou junto lá no curso, né? Pelo menos do mesmo eixo, né? Dos colégios militares. E depois disso, como eu te falei que todo ano a gente viaja para essa competição no Rio de Janeiro, né? O que eu fiz? Aproveitei que já estava no Rio de Janeiro na volta quando a gente já estava voltando para Manaus, depois de terminar a competição, e eu pedi uma semana para ficar no Rio, né? Para o que eu fiz? Eu fui visitar é, os clubes, né, do Rio de Janeiro para ver como é que era a categoria de base, né? Eu vim trabalhar com essa categoria de base. Aí eu fui no Botafogo, onde eu encontrei o Alan, né, que a gente se tornou amigo nesse dia que eu fui lá. Cheguei lá, bati na porta lá e perguntei quem era o técnico da categoria de base e fui lá falar com ele. Chegou lá, eu falei que eu queria dar uma olhada no coisa, que era de Manaus e tal. Estava querendo implementar a categoria de base, já era professor do colégio militar. E ele falou, não, tá aqui, vamos lá. Quer assistir aí? Como é que você quer filmar? O que você quer fazer? Aí eu fiz as filmagens, participei do treino, dei um treino lá, né, do Sub-15, acompanhado lá por ele. Aí falei com ele lá, a gente conversou bastante, a gente trocou contatos. E de lá do Botafogo, no outro dia, eu fui pro Vasco, né, que tinha um amigo lá também, o Vasco, o Carlinhos, né, conheci lá, a gente entrou em contato pelo celular, né, pelo grupo daquele Basquete Foco, né, que eu já estava. Aí falei com o Carlinhos me chamou, fui lá, passei um dia também no Vasco, conhecendo todo o trabalho deles da categoria de base, né. Depois desse dia, eu fui ao Municipal, né, onde conheci o Eduardo, né, que ele já estava lá, né, e eu já conheci ele do campeonato dos colégios militares, e o Eduardo me mostrou também a categoria de base do Municipal, né. Aí visitei Muito essas bom. três E o equipes. FIBA nível um? Isso é uma coisa que eu gosto também, mas o que eu gosto é a categoria de base, eu gosto de formar. Eu gosto de fundamento ali da base, do calorzão, do suorzão, a gente estar ali junto com os alunos ali, batendo cabeça com ele, repetição, repetição, repetição. Depois vamos ver o que, que vai dar, e é ali, no suor. O que eu gosto é isso. Quando ele mandou para mim, eu falei, pô, categoria de base de janeiro, 20 vagas. Pô, não vou conseguir essa porra, não. Né? Muita gente, né? Brasil todo e tal. Eu digo, pô, não vou conseguir isso, não. Aí ele falou assim, pô, mas se não conseguir, pelo menos manda teu nome, né? Eu, tá bom. Tenta, né? Quando tenta. E para incrível que pareça, Marcelo, foi no último dia, no último horário, assim, vou mandar meu nome. Mandei meu nome. Né? Faltava Não tinha nada a pouco tempo perder. já para Manda um acabar a e-mail. inscrição. Mandei. Aí no belo, tô no trabalho, lá daqui a pouco quem me liga? Alan. Fala, professor. Alan, tudo bem, cara? E aí? Tudo bem, nada. Eu quero saber de você se você está preparado. Preparado para quê? Não, você tá na lista dos 20 pro curso. Porra, não acredito. Eu falei para ele, não acredito, cara. Aí ele falou, pô, você tá na lista sim, você foi dos caras que foi gratificado com a vaga. Eu digo, pô, que bom, que beleza. Aí começou o martírio, né? Por quê? Porque eu já estava aposentado do Exército, né?
E eu estava dando aula lá no colégio como contratado, assim, só por causa do basquete, realmente, que eles estavam sem professor de basquete. Eu estava dando só aquelas aulinhas ali e não estava numa situação financeira muito boa. Aí o que aconteceu? O pessoal começou a me ajudar, né? Aí me deram uma ideia de fazer uma vaquinha virtual. Eu fiz uma vaquinha virtual, coloquei o nome lá e tal. Muito E legal. alguns amigos me ajudaram, me deram a passagem, tá? Que amigos? Amigos que eu não. Vamos falar deles aí, esses caras que merecem moral. Pois é, mas se eu não posso falar os nomes. Esse que é um Pode problema, eu mesmo. não posso falar. Entendeu? É Tranquilo, coisa tranquilo. pessoal. Esse pessoal comprou a passagem para mim, né? E sou grato a ele até hoje, graças a Deus mesmo, porque. E o dinheiro Muito que eu consegui legal. na vaquinha virtual, levei para o Rio de Janeiro para me manter no Rio de Janeiro, né? E também, quando faltavam 2 dias para me viajar, também recebi uma boa ideia que o do meu chefe da sessão lá, que era o Major, o Tenente Coronel Lippert, que era o chefe da seção de Educação Física, falou comigo, cara, por que você não fica lá na CDE? O curso vai ser na CDE e tal. Eu falei, mas eu posso, pelo menos estou sendo PTTC e tal, que eu estava nessa pressa de ser PTTC, né? Aí ele falou, não, pode sim, eu vou ligar para lá, eu conheço o cara lá. Aí ligou para lá. Cara, acabei ficando lá no local onde era o curso, entendeu? No Lá na hotel que Urca, né? tem No lá para Forte da Urca. atleta, isso, Forte da Urca, no Sim. hotel que tem o hotel para os atletas lá da CCFEX. Alto Fiquei nível. lá, de frente, com aquela maravilha de Frente vista, pro né? mar. Pô, Sim. fiquei maravilhado, cara. Só tive um probleminha Tirou lá onda. que no primeiro dia, não, no primeiro dia eu fui sair para comer alguma coisa, quando voltei me senti mal, senti uma dor de barriga muito forte, tive um princípio de infecção estomacal e passei 4 dias me contorcendo todo, né, como o pessoal fala, se contorcendo todo, Acontece. porque para poder acompanhar a competição lá, e o Alan todo o tempo lá me acompanhando, dizendo, pô, e aí, tu quer ir no médico e tal. Mas eu fui medicado, tudo direitinho, consegui passar por mais essa perrenga maluca lá, mas consegui chegar ao final. E Eu, generalizando isso tudo que eu falei para você, o que eu gosto mesmo, Marcelo, é a categoria de base, cara. Para mim é o é, vislumbre é de, muito de bom. você ver uma criança. Porque lá no Colégio Militar a gente pega garotos de 11 anos para cima, né? De 10 para 11 ali no máximo. Não pega mais novos. Mas quando eu pego criança de 11 anos, 12 anos, quando ela vê no olhar deles, eles brilhando, quando estão com uma bola de basquete, participando de uma atividade física, isso para mim é o primordial para É mim, entendeu? gratificante, É o né? que É é, melhor do que é o que qualquer me faz, troféu, o que qualquer me faz coisa. isso mesmo. Minha alegria é essa daí, entendeu? Então não tenho como Mas, mudar isso não. assim, Minha categoria de base realmente. Apesar de não, esse ano passado agora, a Associação Esportiva Cel foi campeã amazonense adulto, né? A minha equipe foi campeã amazonense adulto. Então, também eu tô parabéns. correndo por fora aí. É isso aí. Parabéns não só pelo título do adulto, mas, pô, Sim. foi um cara que já tinha a vida, entre aspas, estabilizada, sem, ainda mais sem ter esse objetivo de ser técnico de adulto, de evoluir na carreira, disso tudo. Sair do Amazonas, que pô, quase cortar o continente inteiro, para chegar no Rio de Janeiro, com a ajuda de amigos, para fazer um curso, uma capacitação em basquetebol, tiro o chapéu. Já fiz muito isso, mas certamente sem tanta dificuldade, primeiro geográfica, e isso tem que ser valorizado. Isso foi o que fez eu escolher. Eu tinha as opções do Charles, né? Maurício, Bruno e você. Quando o Alan me falou que você fez essa bravura, eu falei, bom, acabou minhas dúvidas, é o Sandro, vou nele, porque não tem como não tirar o chapéu para esse cara. Você falou sobre os campeonatos da escola militar, do colégio militar. Você falou sobre jogos escolares. Você já foi para algum brasileiro de seleções com a seleção Eu do fui, eu Amazonas? fui só um. Eu fui como árbitro, né? E fui uma Sei. vez só como auxiliar técnico. Eu fui auxiliar Sim, técnico foi do o professor último, Rildo. 2015? Não, não, foi um que foi primeira divisão sub-15 feminina. Foi em Curitiba. Poços de Caldas?
Não, não, foi Curitiba. Curitiba. Foi 2015. Não me recordo o ano aqui agora, mas foi 2015. Aliás, foi sub-15, feminino, primeira divisão, que foi em Curitiba. Foi a primeira divisão masculina e feminina quando era ainda primeira, segunda e terceira divisão. Aí tinha a primeira divisão, o Amazonas tinha passado para a primeira divisão, tinha ficado em segundo lugar na segunda, aí passou para a primeira e esse Rio. campeonato foi em Curitiba. E eu fui com o Rildo como primeira vez que eu fui, né? Primeira e Sei. única que eu fui como auxiliar técnico do Rildo. E foi até engraçado que o Rildo também foi árbitro, né? E Eu ele, acho que todo árbitro, técnico devia ser árbitro, pelo menos um ano, 6 meses, porque é uma experiência muito valiosa. mas foi muito legal, vou te dizer só por um item. Porque quando a gente foi para a quadra, né, tava o Rildo e eu, né? Ele como auxiliar e ele como técnico. O coordenador de arbitragem olhou a gente de lá e ele já conhecia a gente dos campeonatos brasileiros, né? Sabiam que a gente era árbitro, né? E aí dois garotos foram apitar o nosso jogo, né? Aí ele ficou com uma temerosidade muito grande de a gente engolir os dois, né? Por causa da nossa Faz experiência parte, como árbitros, né? Só que a gente faz ele parte. até desceu e foi lá para perto para assistir o jogo com medo de a gente engolir os dois, né? Mas só que alguns lances só que a gente deu uma chamadinha, mas de Faz leve, né? parte, Faz parte, faz claro. parte. Assim, sobre o Brasileiro de Seleções, eu queria saber se, assim, hoje acabou, né? Pelo menos o Sim. masculino, desde 2015, que foi em Poços de Caldas, não tem mais. E agora o modelo é o CBC, né? O Campeonato Brasileiro de Clubes. Só que existe uma taxa que os clubes têm que pagar para poder fazer, para poder participar desse campeonato. Eles são 4 mil por mês, aproximadamente 50 mil ano. E além de outros fatores, por Para uma exemplo, para uma competição? cidade como o Rio, não. Você pode ir com qualquer categoria para todas as competições. Aí tem passagem de avião, hotel 5 estrelas, um monte de coisa que eu contesto também, apesar de eu achar que criança dessa idade precisa dormir debaixo de arquibancada, alojamento, lavar o seu prato, seja desenvolvimento. E mais, o que mais me incomoda é a questão, por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro tem 10 clubes na federação, 3 jogam no CBC e 7 não. Todos os garotos desses 7 clubes querem ir, quando acaba o ano, querem ir para o clube que joga o CBC. Porque é a única chance dele jogar um campeonato nacional. Porque sem ter o brasileiro de seleções e sem o clube dele conseguir ter recurso para pagar 50 mil ano para jogar um campeonato, ele pensa assim, pô, eu vou para outro clube. Só que isso implica em muitas coisas. Por exemplo, às vezes ele quer ir. Só o trajeto no Rio de Janeiro, violência, o custo da passagem às vezes pesa para um garoto desse. Ele deixa de estudar por causa disso. Ele, podendo estudar e treinar num clube perto de casa, que ele vá a pé, a qualidade de vida dele é diferente. O tempo que ele tem útil para usar as coisas dele é diferente. Então, acaba muitas vezes prejudicando a vida do garoto, esse êxodo do clube formador e ir para o clube que tem mais condição, acaba prejudicando muito mais a vida do garoto, que quando se tivesse ainda o brasileiro de seleções, ele podia ficar no clube do bairro dele ou da cidade dele e ser convocado, se ele tivesse um nível realmente muito bom. Mas como ele não tem essa opção, é um desserviço ao basquete brasileiro, porque perde o incentivo de muitos clubes formadores que acabam perdendo atletas só por uma questão financeira, não é por uma questão de estrutura, não é por uma questão de trabalho melhor, não é por melhores condições, não. É só por uma questão financeira do outro clube conseguir viajar. Eu acho isso muito ruim. E dentro dessa experiência que você teve com brasileiros de seleções, o que isso agregou para os seus atletas? O que eles deram de feedback? O que foi de aprendizado para vocês mesmo? Conta para mim. Como quando eu fui como árbitro, eu senti um pouco mais isso na pele, porque a gente acompanhava, né, a, a delegação, né? A gente vai junto com a delegação, o árbitro, né? E você conhece os garotos das competições.
estaduais, né? Você está apitando o jogo deles e você, pô, você não deixa de torcer pelo estado que você, apesar de você ir como árbitro, né? Ser imparcial, mas quando você chega lá, você quer torcer. Você olha os jogos dele de uma maneira diferente, tentando ajudar o máximo possível. Não apitando, né? Mas ali de fora, né? Conversando, batendo papo depois que acaba o jogo, né? Com o próprio técnico, batendo papo com ele. E a gente via a alegria que os garotos têm, né? De participar de uma seleção amazonense, de uma seleção, né, da equipe que ele joga, da equipe que ele, do esporte que ele gosta. Então, eu acho que acabar esse brasileiro de seleções foi como acabar, assim, acabar com a alegria dos garotos, sabe, de querer participar, jogar basquete realmente. Porque o ícone deles era ser convocado para a seleção, né, de participar daquela seleção ali. Pelo menos daquela peneira. Agora é para um clube que pode ir para o brasileiro de clubes. Eu acho isso terrível. E agora, me diz como é que isso vai ter aqui no Norte. Não tem Claro, isso aqui, cara. isso é cada vez mais Não difícil. tem condições. Assim, o brasileiro de seleções ele era tão democrático porque vinha realmente representante dos 27 estados quando era Sim. as três divisões juntas, né? Que eu acho que o último Sim. foi. E quando ele era regionalizado, você não precisava uma sede bancar 27 estados de masculino e feminino e mais aquela quantidade de árbitros disso tudo. Você dividindo as três Sim, divisões, você regionalizava, né? pegaria ali 7, 8 estados, fica diferente, dá para botar no alojamento de um ginásio, dá para uma cidade pequena bancar isso por um tempo. Agora, Com com certeza. 27 fica muito difícil. Então, eu acho que isso engessou um pouco e tira desenvolvimento, né? Porque, assim, uma das vantagens do Brasil de ser um país continental era isso, era você ter 27 estados e o tamanho territorial que para você poder garimpar talentos. Você sem o brasileiro de seleções, você fica restrito ali a 8, 9 estados fazendo desenvolvimento. Então, isso é muito ruim para a gente lá na frente, em questão de seleção brasileira adulta. Isso tudo eu acho que atrapalha muito. Eu acho que é uma coisa que tinha que ser revista pela CBB. E aí sim, o CBC ia ser muito importante se já tivesse o brasileiro de seleções. Que aí sim você ia privilegiar o clube que tem a condição de pagar. E não forçar o garoto que está num clube ou numa cidade que não tem essa condição de investimento a ele buscar a única chance dele jogar um campeonato nível nacional e ele sair trocar de clube. Isso, para mim, é um desserviço para o basquete. E outra coisa, Então, vamos. Fala. acontece também, por exemplo, no escolar. Acaba voltando isso para o escolar. Por quê? Porque um colégio que tem, por exemplo, um colégio que for particular, né, que acontece muito isso no Brasil, principalmente é porque colégio particular, que, por exemplo, vai jogar agora, ganha o estadual aqui, vai para os jogos escolares, né? É a única situação que ele pode ir para representar o Estado, né, como um time, né, realmente. O que acontece? Esse colégio acaba dando bolsa, né, pega a maioria dos jogadores de outros colégios, né, chamam, levam para lá, e o garoto acaba indo, né? Por quê? Claro. Porque ele vai poder jogar um brasileiro, né? Lógico. Então também leva a isso acontecer, entendeu? Quando é mais aberto um pouco, Claro. aí você não tem muito esse negócio de o pessoal que é de colégio particular ir buscar nos outros colégios outros jogadores. Não vai precisar muito ele fazer isso, né? Lógico. Porque ele vai Claro. ver que o trabalho dele vai aparecer, o trabalho do outro vai aparecer, então ele vai levar para a seleção aquele que ele tiver de melhor, né? E acaba Sem acontecendo dúvida. isso, de acabar secando outras equipes, delas não poderem mais participar, não conseguirem participar, confrontar essa equipe que ela está muito forte, que ela acabou tirando alguns jogadores de outras equipes, né? E Claro. acaba eles ganhando todo ano, né? Fica chato isso. Fica chato, perde a graça. Sandro, você vê NBB? Alguns jogos, alguns jogos. Qual o time que você gosta de ver e por quê? Olha, eu posso te falar o seguinte, eu sou vascaíno doente, Como todos, sou né? vascaíno doente, né? Mas o jogo do Flamengo é um jogo muito superior, né? Em relação a algumas coisas. Mas eu gosto muito de ver o time de Franca jogar, né? Acho que é um jogo mais coletivo, é um jogo que é muito forte a marcação, saídas rápidas, um armador
centrado, um armador sem inventar muito, né? E bons arremessadores, e uns pivôs fortes, é aquele jogo mais tradicional. Eu gosto Eu muito. também gosto. E NBA? Qual que você gosta e Aí, por quê? cara, eu gosto muito do Houston Rockets, cara. Principalmente depois, Aquela por causa do loucura Hakeem do bagulho Olajuwon. lá? Não, Ah, não, era sim. mais por causa do Hakeem Olajuwon, entendeu? Só que Sim. como eu sou um cara que, quando eu escolho uma coisa para torcer, é pro resto da vida, entendeu? Então eu sempre escolhi, quando na época que Paixão eu não se resolvi. muda, né? Paixão não se muda. E eu gosto muito do Barba, né, em certas situações, né? Em algumas eu acho que ele Sim. extrapola um pouco e Eu acaba gosto de ver. Eu não prejudicando a queria ele equipe. no meu time, não, mas eu gosto de ver. Eu gosto da coragem Pois é. dele. Ainda Ele mais é, junto com o cara. Westbrook agora, né? Oh, meu Deus. Tem uma bola só para dois, né? Como é que eles vão Aí fica fazer? difícil. E Euroliga? Real, Real gosto Madrid muito do basquete do patulaço. Real, Real Madrid. Eu acho um pouco mais tradicional. O Barcelona é um pouco mais maluquinho, um pouco, mais solto o basquete do Barcelona, mas é o que consegue Sim. bater mais com o Real é ali o Barcelona. Tem um Show. também, o Unicaja, se não me engano, que eu assisti um jogo Sim. contra o Real Madrid, eu acho que foi começo do ano agora, que foi um jogaço. Unicaja e Real Madrid. Eu acho que eles foram até o finalzinho empatado. Um jogão, gostei muito daquele jogo. Eu até tinha gravado, mas acabei trocando de aparelho aqui e acabei perdendo o jogo. Então agora vamos fazer uma brincadeira. O Houston Rockets levou o professor Sandro de treinador. Vai ficar Não fácil a tem, pergunta para mim. ó, não tem limite de dinheiro. Você pode escolher os 12 jogadores que você quiser. Qual é a sua filosofia ideal, assim? O que você gosta? Como que você gosta de trabalhar em questão de sistema de defesa, em sistema de ataque? Fala aí. O que você faria com esse Houston aí? Cara, eu acho muito interessante o que eles estão fazendo agora em relação a não ter pivô na marcação individual, né? Muita troca, muito forte a marcação. Mas eu acho que a gente não pode tirar o tradicional do basquete. O tradicional do basquete tem as cinco posições tradicionais, e ele retirando essa posição dos cinco, o jogo ficou muito diferente para mim. Eu sou um cara muito Descaracteriza um tradicional. pouco. Descaracterizou um pouco. E eu sou muito tradicional em relação a isso, entendeu? Eu gosto do basquete como ele é. Basquete tradicional. O 1, o 2, o 3 ali, muito rápido, muita velocidade, bom arremesso muito bom. O 4 muito rápido também, saltando muito e tendo um arremesso muito bom. E o 5 lá, pesadão mesmo, brigando pelas bolas e fazendo aquela bolinha do ladinho ali, no Porradeira, quadradinho. né? O porradeiro ali. É o cara que tem que ter, cara, isso. Perde a Tem graça que do ter. basquete se não tiver isso. Eu acho. Não é Perde muita basquete. graça. Concordo com você. Sandrão, para terminar, você achou a lâmpada mágica, esfregou, o gênio saiu e falou assim para você, então, você tem três desejos. Quais seriam os seus três desejos? Escolhe um, pelo menos, para o basquete. O resto pode ser vida pessoal, o que você quiser. Escolhe um, não entendi. Um Escolhe. sonho seu no basquete, um sonho, esfregou a lâmpada, saiu, você tem três desejos, o que, que Ah, você eu, pede para eu ele? entendi, entendi. Primeiro, eu gostaria muito, né, que houvesse nas faculdades e tal, mais professores que gostassem realmente de implementar o basquetebol novamente. Porque eu acho que nós tivemos uma queda muito grande de professores de basquetebol no Brasil todo. Principalmente aqui na área do norte, aqui em Manaus, basicamente. A gente está com um mesmismo aqui muito grande. São os mesmos professores que estão trabalhando há muito tempo. Então, eu acho que isso já está um pouco cansado para todos, né? Basicamente assim, eu sou o mais novo, né, de ser técnico, entendeu? Só que ele já me conhece há muito tempo, então se torna de muito tempo, né? Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso, de tentar voltar um pouco mais esse pessoal que está fazendo faculdade agora, tentar trazer alguns para o basquete, de tentar implementar um pouco mais esse esporte maravilhoso que a gente corre atrás pra caramba. Eu acho muito bom. E a gente abre as portas para quem quiser tentar ir lá comigo, ser meu auxiliar, de trabalhar comigo ali, de querer fazer um estágio comigo. Eu estou de portas abertas para qualquer um deles. O segundo desejo
que acabasse um pouco com o ego de muitos treinadores de basquete que a gente tem aqui no Norte. Eu acho que a gente No se ajuda Brasil, mais. É, eu falo mais assim do Norte porque a gente está falando assim sobre o sim. Norte, né? Mas eu acho que a gente precisa se ajudar um pouco mais. A gente tem que tentar fazer de qualquer maneira um norte forte. Eu acho que a gente só vai conseguir fazer esse norte forte se a gente se ajudar uns aos outros e tentar fazer uma competição nossa aqui, entendeu? Tentar fazer um trabalho de alguma faculdade, querer correr atrás para ver se consegue fazer um estágio para gente de treinadores, alguma coisa assim, como teve essa NTB. Tentar focar vislumbrar alguma faculdade que consiga reunir de novo para isso ser um mestrado, para isso ser alguma coisa assim em relação a isso, entendeu? Porque a gente tem que correr atrás de alguma coisa. Não dá para ficar parado, não. Eu falo isso por mim, porque, como você até falou, eu fui o cara que depois de já estar aposentado, já está correr atrás. E ainda vou correr atrás mais. Se Deus permitir, ainda vou correr atrás mais. Mas eu espero que tenha alguns outros professores achem, coloquem na cabeça que não aprenderam nada ainda. Eles ainda têm muito que aprender. É um processo constante, né? Pois E assim, é, a gente nunca vai morrer disso. dentro desse seu segundo sonho aí, cara, eu acho que o Brasil precisa, como a escola de treinadores, traçar uma filosofia a ser Nacional. seguida. Depois dessa filosofia, disseminar isso através do mini basquete, que é com criança trabalhando, e ir capacitando os técnicos que essa escola que determinou a filosofia consiga ir trabalhando os técnicos, buscando os atletas que estão parando de jogar, os que estão saindo da Faculdade de Educação Física. A gente tem uma vantagem muito grande da obrigação do CREF, né, de ter o CREF. Só que a gente não obriga, ou não tem como forçar, aqui na Argentina obriga, a capacitação como treinador. A Escola de Educação Física hoje não prepara alguém para ser realmente treinador de basquete em questões Não, táticas, em questões de não. treinamento, infelizmente não prepara. E aí a gente É já como. tem, na minha opinião, o melhor material humano do mundo, porque a gente teve 388 anos do absurdo que foi a escravidão, mas Sim. talvez o único lado bom disso é a miscigenação. O lado bom é tem um negão de 2,10, você tem o japonesinho rápido, você tem o melhor material humano do mundo, sem dúvida, está aí. Mas a gente não consegue, a gente corre atrás do rabo, eu sempre falo isso, que a gente corre atrás do rabo porque a gente não tem uma filosofia, a gente não espalha isso através do mini basquete, a gente não capacita os nossos professores, já que é obrigado, não capacita os nossos professores de educação física a serem realmente técnicos de basquete. Então eu E estou outra aqui coisa, carimbando e assinando isso que você falou aí. e você está no local que é um aprendizado pra gente, pô. Sim. Eu vim para A cá porque gente tem meu que filho ama aprender com isso basquete aí. e ele não consegue jogar. Eu morava no Rio de Janeiro, meu filho não conseguia jogar um torneio da idade dele. Aqui tem mini basquete, ele treina todos os dias no ginásio, na idade dele e na categoria de cima. Então, coisa que eu Cara, nunca vi no Brasil. E aqui também tem a escola de treinadores, que é uma coisa que eu sempre vim para cá desde 2011 para fazer cursos. E tinha sempre esse sonho de ficar e fazer a escola inteira. Então, eu tô investindo nessa oportunidade para o meu filho, para minha mulher, toda a questão do Brasil também, que eu não concordo, mas isso é outra história. E minha mulher é profissional de basquete, e quando ela recebeu a proposta para vir jogar aqui, eu falei, agora, mini basquete, a escola de treinadores para mim, e a sua oportunidade aí de jogar um fechou, pra você campeonato fechou, cara. sério. Falei, pô, fechei Que a bom. etapa, não tenho o que pensar. Se tornou uma proposta irrecusável, apesar do dinheiro ser mais baixo do que eu recebia no Sim. Brasil, mas aqui você não paga escola, eu não pago escola para meu filho, eu não pago plano de saúde, porque é público e funciona muito bem. Não tem a Bom, violência que tinha no Rio de Janeiro, que eu morava na Zona Norte, não tem a violência que eu enfrentava dia a dia lá. Então, se tornou uma proposta irrecusável, não tem como dizer não. E o seu último desejo, Sandrão? Vamos lá, para a gente fechar essa live aí. cara, a gente sempre conversou aqui em Manaus, alguns amigos que eu tive e outras pessoas que eu conheci de fora daqui de Manaus que vieram conversar comigo, e que a gente tem uma zona franca de Manaus e a gente não tem patrocínio, cara. A gente não consegue patrocínio. Pô, eu acho isso um cúmulo. É o fim do mundo, né? Pô, cara, a gente estava numa época que a LG estava patrocinando o São Paulo.
A LG, a fábrica da LG é aqui em Manaus, cara. E a LG É não covardia. patrocinava, entendeu? Então eu acho Se isso ele cúmulo, botasse um por porque cento no esporte aí na federação de. 1% na federação de basquete, outra na de vôlei, vocês tinham o melhor esporte do Brasil. isso, cara, ele ia alavancar pra caramba aqui o esporte aqui. Mas eu acho isso um cúmulo, entendeu? Então o meu sonho é de a gente conseguir ter patrocínios, sabe? Conseguir que a gente consiga fazer o basquete com uma facilidade um pouco maior. Porque eu militar sobre isso. Porque, como eu falei, são filhos de militares, e de 2 em 2 anos, praticamente, eles vão embora. E eu, todo ano, eu tenho que formar. Todo ano eu tenho que formar. Entendeu? Categoria sub-13, minha turma de sub-13, um ano é totalmente diferente da outra, do outro ano. Porque vão embora. Entendeu? Então eu sofro muito com isso, mas nem por isso eu deixo de treinar. Nem por isso alguma menina chega Não, comigo não lá, pode baixar a professor, cabeça, não. ano que vem eu estou indo embora, mas esse ano será que eu posso treinar com o senhor? Claro, claro, por que não? Entendeu? Quando a gente vê muitas coisas acontecendo aí, que eu acho que é a melhor coisa é trazer essas crianças para o esporte. Entendeu? É isso aí, é o Então, melhor caminho. então o pessoal fala muito comigo, que é aquela brincadeira do pão de queijo, né? O cara perguntou pro Mineirinho se ele gostava de pão de queijo, ele falou: você gosta de pão de queijo ou outra coisa? Ah, pão de queijo. E um pão de queijo e outra coisa? Pão de queijo. Na terceira vez, pão de queijo. Aí, pão de queijo de mulher, qual que você mais gosta? Aí ele ficou pensando assim: Aí já fica eu gosto difícil. gosto muito de mulher, mas não vou comer um pão de queijo. Entendeu? Então é a mesma coisa comigo no basquete, cara. No basquete eu não tenho papas da língua para basquetebol. Eu treino sábado, eu treino todo dia, se puder à noite eu treino. Eu não tenho tempo ruim para É basquetebol, isso eu não aí. tenho tempo ruim. E talvez por Eu essa corro atrás, disciplina sim. que você aprendeu na arbitragem e no exército é que te dá essa força para não baixar a cabeça para essas coisas aí. Enquanto Deus permitir Sandro, me der saúde, eu vou correr atrás. Sandro, em primeiro lugar, parabéns. Fazer o que você fez é muito raro e eu tiro o chapéu para você. Obrigado, amigo. Muito obrigado por estar aqui dando a sua opinião e contando para a gente sobre o basquete amazonense. Eu queria te agradecer por entrar comigo nesse projeto aí. A gente vai trocar muita informação lá no grupo, lá, material. Sim. E muito obrigado. Boa noite para você. Continue firme. Se precisar de material, de ajuda, de qualquer coisa, me procura. Tamo junto. E é isso. Tchau, tchau para você. Dá suas considerações finais aí que eu vou encerrar a live. Tá, eu quero enaltecer esse trabalho que você está fazendo aí, viu, Marcelo? Que eu acho que a gente estava precisando bastante aqui no Norte. A gente ser ouvido um pouquinho, né, para os grandes centros. Acredito que alguém, com certeza, vão estar nossos problemas, nossas dificuldades, né? E se Deus quiser, vai ter uma alma boa aí e vai aparecer aí que vai conseguir ajudar a gente em alguma coisa. Tenho certeza absoluta. E o melhor é que fazendo que esse contato que a gente está tendo com cada professor de cada estado, né? Que principalmente no grupo lá, eu tenho conversado já com alguns e a gente tem, se Deus quiser, vai programar bastante coisa para a gente poder crescer junto com o Norte, né? Eu acho que o Norte tem que ser forte, apesar da dificuldade de distância, como vocês sabem, distância é horrível, de sair daqui de Manaus para ir para qualquer lugar é complicado, né, e gera muito dinheiro, muito gasto, né, principalmente com equipe. Né, vocês sozinhos dava lá, mas com equipe é pior ainda. Mas eu espero que a gente consiga, junto com as federações, né, se Deus quiser, tiverem almas boas nas federações. Aqui nós temos uma grande pessoa que ajuda bastante. Ele também me ajudou quando foi para fazer o curso, ele me ajudou também. Então, eu acho que se a gente conseguir vincular com os presidentes aí e correr atrás e batalhar bastante, eu acho que a gente consegue chegar nisso aí. E outra coisa, como eu falei para todos eles, é a base o início de tudo, cara. Se não tiver base, não tem nada, entendeu? Então, eu volto para os professores aí que estão vendo essa live, é, corram atrás da base primeiro. Não adianta. Se não tiver ninguém para começar lá, você não vai conseguir fazer. Entendeu? Você não vai conseguir fazer. Então,
volte lá na base lá, ou bote alguém de responsabilidade para trabalhar a base lá e gere as outras categorias, mas bote alguém de responsabilidade lá para fazer a base. Porque só assim que a gente vai crescer. Show de bola, Sandro. Boa noite, cara. Muito obrigado. Tamo Nada, boa noite junto. a você, Marcelo. Valeu. Um Eu abraço. Um espero que prazer te tenha, essa conhecer. nossa conversa tenha ajudado bastante gente aí Sim, e eu que vou. dê bastante frutos para você. Show. Eu não tenho a menor intenção de ser youtuber, nada disso. Eu estou subindo em YouTube porque eu não estou com meu notebook, com HD externo, nada. Eu estou com um telefone e uma folha de papel que está aqui, ó, Sim, que eu anoto tudo com lápis e borracha, que eu anoto todo dia, eu anoto, faço meu estudo, né? Sobre a carreira da pessoa, sobre o estado, tudo apago. Mas eu quero deixar todos esses depoimentos, que na minha opinião são depoimentos, é, registrados, porque um dia se a CBB quiser saber como é que é o basquete em cada estado, sem ser através do presidente da federação, ele ter uma ferramenta de pesquisa e saber o que pensam os técnicos, e não os cartolas de federação. Beleza, com Sandro? certeza. Muito Tá obrigado. bom, meu Boa amigo. noite Muito para obrigado. você. Um Tá, abração, boa tamo noite para junto. você. Valeu. Estamos juntos. Precisou do amigo, estamos aqui. Valeu. Um abração, cara. Boa noite. Prazer em te conhecer. Valeu.